Oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Aqui e Agora. Eu me chamo Débora, eu sou psicóloga clínica. Eu me chamo Thaís, sou psicóloga clínica. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente amo, que já inspirou filmes, já inspirou livros, novelas, Já inspirou romances, músicas. que é o tema Amores Impossíveis. Esse tema é bom, né, Débora? Nossa, é muito bom. É comum para todos nós, né? Quem nunca se apaixonou por uma pessoa dita errada? E porque também esse tema parece que é tão intenso, né, Débora? Isso. E aí nós vamos falar sobre esses amores impossíveis, A né? gente quis trazer para vocês hoje, porque a gente vê muitas vezes na clínica, a gente vê em contato com conversa com amigas. Na vida real. Na vida real, né, Débora? Sempre Sim. faz que as pessoas querem trazer aquele amor que é impossível, aquele amor que é dolorido, que é sofrido também, né, Sofrido, Débora? que é Intenso. Olha. Isso é muito comum. E nós falamos não só nas relações amorosas, mas também, por exemplo, nas relações de amizade. Normalmente nós queremos amizade daquela pessoa que normalmente a gente percebe que não é relação recíproca, mas nós insistimos. Que a gente quer a presença 24 horas. Mesmo a gente sabendo que é impossível, a gente sofre com aquele distanciamento, com aquela solidão, aquela sensação de que o outro não importa tanto com você. E normalmente tem a sensação de quanto mais é proibido, impossível, aumenta o desejo, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Thaís, me fala um pouco desse contexto, o porquê isso é tão comum na nossa sociedade. É interessante a gente trazer que existem alguns pontos que são importantes, tanto em relação ao apego, né, o apego inseguro, o apego ansioso, muitas vezes esse apego que não é tão saudável. Tem também os fatores de padrão comportamental, tem vários contextos que a gente pode trazer aqui. Mas uma frase que eu acho que a gente pode já começar, sabe, essa que eu trouxe que eu adorei, gente. Muitas vezes não amamos a pessoa em si, mas a ideia do que poderíamos viver com ela. Isso aqui é muito interessante porque a gente vai criando essa imaginação. Como que seria? Quais que as expectativas que eu criei para estar do lado daquela outra pessoa? Mesmo que na maioria das vezes parece que não é real. É interessante também pensar como nós construímos essa ideia de amor. Normalmente é baseado nas nossas relações ali da infância, com a família que eu cresci, que eu considero. Muitas vezes nós projetamos aquilo que nós vivemos na relação com os nossos pais e consideramos aquilo correto. E às vezes nós baseamos a nossa ideia de amor em uma dinâmica familiar que não funciona muito bem. E a gente vai percebendo que isso a gente vai levando da nossa vida toda. E aqui a gente pode adentrar, né, Débora, na questão da autoestima, da autoimagem, da carência afetiva também que a gente vai sentindo e que pode gerar até uma dependência emocional. E quando a gente fala de um relacionamento de casal, a gente vai perceber que é nessa relação que as pessoas conhecem o pior e o melhor de cada um. Ali a gente está exposto à nossa vulnerabilidade. E sabe o que eu venho percebendo, Débora? A questão de que as pessoas parecem que hoje não querem se comprometer e não querem se expor para o outro também, né? Sim, isso é muito comum e as pessoas perguntam por que hoje está tão difícil se relacionar. Porque hoje as pessoas estão com dificuldade de se vulnerável, porque precisa ser para o relacionamento dar certo. E também é muita questão também de escolhas, né? E para escolher bem, eu preciso entender muito bem quem eu sou, o que é importante para mim, porque é uma escolha muito importante. Então, se eu não sei o que eu busco, o que é importante, às vezes eu estou em relacionamentos que não funcionam muito bem, assim. E é interessante que chegando muito na clínica, muitas mulheres, principalmente, se queixando do parceiro, que o parceiro não consegue sanar aquela necessidade pessoal, Tem as expectativas. que não atende a expectativa, que sempre as brigas são pelos mesmos motivos, que nunca a gente sai daquele limbo, que é sempre rodeando no mesmo ciclo vicioso e disfuncional daquela situação. E repetir padrão, né? E repetindo padrões de comportamento. E é interessante que parece que a gente fica sempre projetando uma fantasia que a gente criou somente na nossa mente. E nunca foi feita para fora, nunca o outro foi moldado para estar naquele lugar. Isso. E outra questão que as pessoas estão trazendo muito, trazendo questões das redes sociais. Ah, eu quero ter uma relação igual fulano nas redes sociais. Comparação, né? Aí entra a comparação. E eu gosto muito de reforçar que as redes sociais é apenas um recorte. Nós não sabemos de fato o que acontece. Então, se eu vou basear no que a pessoa mostra ali, que é só a parte boa, aquele romance, então eu nunca vou conseguir ter um relacionamento saudável, porque as minhas referências são referências que de fato eu não conheço. Sim.
Quando eu estava na pós de especialização na terapia sistêmica, a gente trabalhou muito a questão de casal. E dos fatores que eles trouxeram muito dessa teoria de trabalhar com o casal era a gente entender que são pessoas diferentes, são indivíduos diferentes que se juntaram e estão criando uma nova história. Então, se eu sou uma pessoa diferente, a Débora é uma pessoa diferente, para a gente juntar a nossa história de vida, a gente vai ter que fazer concessões, a gente vai ter que saber lidar também com a demanda do outro, os acordos. Muitas vezes as pessoas já querem chegar de forma muito rápida num relacionamento, de ser muito intenso, de se entregar muito rápido, só que sempre é muito raso, nunca aprofunda realmente o que eu preciso conhecer do outro. Aí a gente lembra até o nosso primeiro episódio de podcast, quem não assistiu vai lá ver, que foi sobre o autoconhecimento. Tudo volta para autoconhecimento. Tudo volta. Se eu não me conheço, eu não aceito. Se eu não me amo, gente, isso que é forte. Ó. Se eu não me amo, eu também não consigo amar o outro. É muito difícil amar outra pessoa se eu nem me amo. Se eu nem me coloco no primeiro lugar, se eu não sou prioridade na minha vida, se eu não tenho esse autocuidado e esse autorrespeito comigo mesmo. E, Débora, por que você acha hoje, então, que é tão difícil se relacionar? Por que parece que as pessoas nem estão querendo entrar nesse relacionamento e quando entram, acaba muito rápido? A primeira questão que eu percebo que hoje ninguém mais quer ser vulnerável, mostrar lá que normalmente eu escondo. Então, assim, uma relação profunda, você tem que mostrar essa vulnerável. E aí as pessoas me perguntam, mas se eu mostrar meu lado vulnerável e não der certo? É o risco mesmo. É o único que a gente vai correr. Outro ponto que eu vejo muito que é o excesso de opção, tanto nas redes sociais, tanto de aplicativos de relacionamento. São muitos estímulos. E aquilo que a Débora trouxe da comparação. Você compara com aquele casal, a margarina, que ele é perfeito, que é bonito, e aí se desfez, eu já acredito que nunca mais vai dar certo, que também eu não vou conseguir. Então, ter muita opção também expõe um pouco essa escolha mais genuína do que a gente realmente quer. Uma frase que eu gosto muito é aquilo, eu tenho a escolha. Toda escolha, ela vai ter uma ação, uma consequência. Mas a não escolha também tem uma consequência. E já é uma escolha não escolhida. Já é uma escolha não escolhida, entendeu? Então é forte tudo isso. Outra questão também que as pessoas falam, eu quero buscar um relacionamento que seja bom pra mim, mas o que é bom pra você? Porque a Thaís tem as créditos dela e ela tem umas questões que é essencial pra vida dela. E pra mim é diferente, por exemplo. Então, tem pessoas que já entram no relacionamento para construir uma família, para casar, outros não têm esse desejo, então é preciso muito bem se conhecer também, conhecer o outro, né? Estar alinhado, né? Então, assim, eu falo que para um relacionamento tem que ter muitas conversas. Uma frase que a gente foi trazendo, que a gente foi refletindo aqui, foi: será que esse amor é sobre a outra pessoa ou sobre algo que falta em mim? Então, você contestar isso, porque às vezes, para preencher um vazio, nós buscamos relacionamentos para essa finalidade, para se sentir mais preenchida, mas de fato, eu preciso trabalhar outras pessoas, porque eu acabo não sabendo manter essa relação. Eu vejo muita terapia que muitas pessoas já chegam com essa sensação, parece que eu nunca vou encontrar. Então, se eu nunca vou encontrar, quando eu encontrar, tem que ser a forma mais rápida de acontecer. E aí a gente pula as fases, a gente pula os processos, a gente não se encontra naquele ali. E lá na frente, a gente vai ver as consequências. Muitas vezes, muitos términos, muitos divórcios. Eu vejo que na pandemia a gente teve muitos divórcios e términos, porque as pessoas começaram a conviver mais junto, foi identificando o que é ruim no outro, o que é negativo, o que daquilo que não gostava, e a gente vai entendendo, né, que para estar com o outro, eu tenho que estar inteira. E eu tenho que saber exatamente o que eu gosto, o que eu não gosto, quem eu sou, por que eu sou dessa forma, como que isso afeta no outro, como que isso vai afetar em mim também, porque eu sou co-desencadeadora do comportamento do outro também. Eu falo que uma das principais escolhas que nós temos é quem está ao nosso lado, porque querendo ou não, interfere muito nas nossas vidas. É um desafio ser vulnerável do outro, mas quando nós temos uma relação saudável, faz toda a diferença. Né? E outro padrão que a gente foi observando também, que é o paradoxo do pedido. Na terapia sistêmica, a gente trabalha muito o paradoxo do pedido, é aquele formato que eu quero estar nesse relacionamento, eu quero muito me relacionar, mas quando acontece, mas não acontece da forma que eu queria, eu quero voltar ao padrão anterior,
de ficar sozinha. E aí eu vejo, assim, ordenando muito nessa geração Gen Z, na geração do millennials, né? As pessoas se envolvendo, mas com um pezinho atrás. Sim. Ao mesmo tempo que eu quero estar lá, Já prepara, já tudo ideal. preparo. Não, então se a pessoa não corre, eu não vou. Se a pessoa não faz academia, não, eu não vou falar ficar com uma pessoa que não faz academia. Se a pessoa não trabalha, se a pessoa não faz isso, se não tá na linha política que é a minha, eu não vou estar com aquela pessoa. Então, hoje somos uma geração que as nossas escolhas elas estão mais aguçadas, nossas escolhas têm mais voz, né? Até porque a gente está nas redes sociais. Tudo que a gente fala, tudo que a gente posta viraliza. Então, assim, é interessante, assim, a gente parar, pensar e se conhecer para estar com o outro. Porque amores impossível, a gente até trouxe alguns dados importantes, que reforça o nosso cérebro querer, porque é tão difícil que aí parece assim, eu quero ficar porque é difícil, eu quero conquistar, eu quero persistir depois porque parece que é conquista. difícil. Aí conquista, parece que acabou a dopamina, acabou a serotonina e tudo mais. Eu acho que é interessante também, porque o amor saudável, muitas vezes, assim, não gera. As pessoas acham, o amor é aquele frio na barriga, aquele relacionamento complicado. E não, eu acho que é interessante também compreender essa questão do que de fato é o amor. E nem todo mundo precisa estar numa relação amorosa, é questão de escolha. Tem muitas pessoas que escolhem não estar em relacionamento, mas hoje nós estamos falando para quem deseja estar e muitas vezes ainda não consegue fazer escolhas assertivas. Por que a gente trouxe esse tema que é tão interessante, que são os amores impossíveis? Porque ele desencadeia vários mecanismos na nossa mente, da questão de ser tão difícil que eu quero correr atrás, que eu quero desistir porque é difícil. Então, parece que tem um valor maior porque é difícil. Tem a questão da escassez também. Tem também relações que são as idealizações. Então, quanto mais eu idealizo, quanto mais eu tenho uma expectativa, mais eu quero ir atrás, mais eu quero realizar. E também tem um fator de reforçamento, né? Então, se todo mundo tá no relacionamento, se eu saio, vejo uma pessoa com um parceiro, com uma parceira, e eu não estou, parece que eu preciso estar ali. Aí sim, parece que ficou impossível, né, gente? Aquele de romance, aquelas músicas, daqueles dos doramas, da dorama, gente, daqueles doramas que são as pessoas assim que tá ali, a pessoa cai, a pessoa ajuda, aquele olhar. Mas isso não é real, é tudo diferente. A vida real é diferente. É muito. E nós falamos bastante a questão de reforçar a autoestima também, porque muitas pessoas às vezes estão num relacionamento saudável e acabam pensando, poxa, eu não mereço isso, e acaba se sabotando por conta de uma crença. Então, é sempre interessante trabalhar nossas emoções, a questão do autoconhecimento, se fortalecer antes de entrar ali numa relação. É muito mais saudável, verdade? Então, para a gente lidar com esses amores impossíveis, que geralmente causam muita ansiedade, muito sintoma depressivo, comparação, baixa autoestima, né? A gente precisa identificar também, diferenciar desejos da realidade. Aquilo que eu desejo não significa que vai acontecer daquela mesma forma. A realidade ela é diferente. A realidade já tem várias vertentes. Tem questão de financeira, tem questão de tempo, tem questão do investimento que a gente faz, de estar nos lugares que as pessoas estão. Então, assim, é muito diferente, tá? Nós reforçamos a questão aqui de fortalecer a autoestima, cuidar de você, buscar autoconhecimento antes de qualquer coisa. Também buscar terapia, gente. A terapia ela é um espaço assim, genuíno para a gente trabalhar e entender esses padrões que a gente está trazendo, talvez lá da nossa infância, dos nossos cuidadores, que a gente percebia que aquele relacionamento sempre era muito difícil. Por isso que a mãe, o pai, o cuidador ficavam. Então a gente vai pensando que a gente tem que ficar naquele mesmo modelo, naquele mesmo padrão. Mas não. Tem aquela ideia que eu sempre assim, eu sou fadada a estar sempre nos mesmos relacionamentos. Não, a gente trabalha muito isso na psicoterapia, para a gente trabalhar a mudança de crença, a mudança desses princípios, muitas vezes a questão de uma conscientização para essa mudança. Então, assim, focar na terapia também vai ser a porta de entrada para essa possibilidade de amores reais, amores saudáveis. Porque o nosso foco aqui amores reais, saudáveis. Exatamente. Né? Estar em relacionamentos que você se sente bem, que você se sente completa, que você entende seu parceiro, ele te entenda também. E faz toda a diferença. Eu sei que é um investimento, às vezes a gente fica em lugares desconfortáveis, mas ter uma pessoa parceira que cresce junto com você, que apoia os seus sonhos e que você apoie também os sonhos das pessoas, é muito bom. Então, se vocês quiserem também que a gente traga mais sobre esse tema, né, de relacionamentos mais saudáveis, como que a gente pode construir um amor mais duradouro, manda aqui pra gente que a gente vai gravar para vocês também, tá?
Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e nós reforçamos amores saudáveis, vamos buscar amores saudáveis em todas as nossas relações. Isso aí, então sigam nas nossas redes sociais, @thaiscristine.psi, @deboralima.psicologia. se inscrevam no nosso canal e até mais. Tchau, tchau!